Por que ela será gravada? Porque depois eu vou disponibilizar o link ali para quem não conseguiu entrar poder assistir a aula, tá? Então a aula vai ficar gravada. Depois a gente tem ali informação ATC aula 7. Então, informações sobre a elaboração e aplicação do QFD estão disponíveis na ATC da aula 6. Então, na aula 6, que é a aula da semana passada, tem um material impresso lá, um PDF, que tem o conteúdo da aula de semana passada e desta aula. Também está disponibilizado aqui um vídeo sobre a aula de hoje, que é um videozinho tirado do YouTube. Obviamente, eu não gravei um vídeo, não tenho meu estúdio aqui, não está tão bem equipado. E tem um outro arquivo chamado Planilha do QFD, que nós vamos falar sobre ela hoje. É uma planilha em Excel, tá? E depois a gente tem aqui o envio da atividade ATC7, que é a elaboração do QFD. Bom, a outra tela que a gente tem aqui é da aula da semana que vem. Semana que vem a gente tem a nossa avaliação parcial 1, que vale 1,5 ponto. Então, a atividade já está aqui. Ela não está aberta, ainda liberada para vocês. Vocês vão poder executá-la no dia. Tá? Na outra segunda-feira, da meia-noite e 1 minuto de domingo até às 11 horas e 59 minutos da segunda-feira, ela vai estar liberada. Se houver algum problema no aula que impeça o acesso, a gente vai prorrogar esse prazo. Tá? Alguém aí não está vendo a apresentação. O Bruno Piso não está vendo. Mais alguém não está vendo a apresentação? O Bruno Piso saiu da aula. Bom, vamos aprendendo, vamos fazendo e aprendendo aqui, né? Ah, tá joia. Seguimos. Conseguiu. Então, esse é um questionário. Vocês vão responder ele ali mesmo no ambiente aula. Vão respondendo e ele já vai... Não precisa baixar nenhum arquivo, não precisa responder nada fora daqui. Muito bem. Vamos adiante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o modelo de Kano, que é a nossa aula da semana passada. Tá? Esse modelo de Kano, ele está relacionado à ideia de identificar quais são os requisitos, os atributos dos clientes que são importantes ou não no desenvolvimento do produto. O que são atributos do cliente? É quando a gente pergunta para alguém assim, tu prefere carro esportivo ou carro utilitário? Tu prefere a cor vermelha ou a cor azul? Tu prefere pizza ou hambúrguer? Então, a gente está identificando atributos que os clientes dão mais importância ou menos importância, tá? Eu vou pedir para o Rodrigo só fechar o microfone dele, porque está dando microfonia. Desativei. Bom, seguindo. Então, a satisfação do cliente, ela está diretamente relacionada ao nível de desempenho do produto. Dependendo de algumas características que o produto tem, oferece um desempenho melhor ou pior. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compraram um fardo de cerveja e colocaram a gelar. Se a geladeira for boa e gelar rapidamente a cerveja, vocês vão ficar felizes. Se ela não gelar rapidamente, vocês não vão ficar felizes. Então, o desempenho, ele influencia diretamente no grau de satisfação do cliente. Então, esse modelo de Kano sugere que esses atributos, né, podem ser identificados e perguntados aos consumidores. O próprio consumidor, o próprio cliente, vai te dizer o que ele gosta e o que não gosta. Mas quando a gente pergunta, dependendo da maneira como se faz a pergunta, a resposta não é exatamente aquela que nos interessa. Tu pode tendenciar a resposta. Então, a metodologia de Kano trabalha com um paradoxo que é o seguinte: os atributos são questionados de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Ou seja, eles perguntam, deve ser perguntado da seguinte forma: se o carro fosse esportivo, tu ia ficar como? Muito satisfeito, insatisfeito e tal?
E se o carro fosse utilitário? Tu ficaria muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito, não daria importância. E é essa comparação entre a resposta na pergunta positiva e na negativa é que vai gerar o grau de satisfação ou não verdadeiro do cliente, livre de interpretações equivocadas. Então a gente pode ver nessa figura aqui, que é a mesma que está no material de vocês da aula passada, que dependendo das respostas para a questão positiva e negativa, os atributos podem ser atrativos, obrigatórios, unidimensionais, neutros ou reversos. O que significa cada um deles? O atrativo é aquele que chama a atenção do cliente. O obrigatório é aquele que é obrigatório estar no produto. Por exemplo, uma geladeira que não gela não tem como ser vendida. Agora, se ela gela bem mais rápido do que as da concorrente, o item se torna mais atrativo. O unidimensional é quanto mais aquela característica está presente, mais feliz o cliente fica. Então, quanto mais rápido gela, mais feliz eu fico. E o neutro é aquele, tanto faz como tanto fez. Se tem, tem. Se não tem, não tem. A geladeira tem uma tela de acesso à internet para fazer compras diretas no Mercado Livre. Se tem, tem. Se não tem, para mim não importa. Eu não vou comprar da geladeira, tem meu notebook. Já o reverso é o contrário. Quanto mais aquele produto tem aquela característica, mais menos satisfeito eu fico. Vamos dar um exemplo para vocês. Uma característica, por exemplo, em que o carro, quanto mais veloz ele é, mais barulho ele faz. Então, o barulho me causa insatisfação. Então, quanto mais o carro anda, ou uma motocicleta, melhor exemplo, né? Uma moto, quanto mais ela anda, mais barulho faz e automaticamente me deixa menos satisfeito. Então, esse é uma ideia de atributo reverso. Como é que a gente detecta esse grau de satisfação? Então, eu preciso fazer uma pergunta funcional e uma pergunta disfuncional. E elas têm que ter conexão. Então, como você se sente quando os utensílios estão limpos? Como você se sente quando os utensílios não estão limpos? É muito comum que a pessoa responda o seguinte: quando você se sente quando os utensílios estão limpos? Eu gosto dessa maneira. Tem que ser dessa maneira. E como você se sente quando não estão limpos? Eu posso até aceitar se eu tiver com fome. Então, vejam que ele não é tão necessário quanto se imagina. Se eu fizer somente a pergunta, como tu te sente quando os talheres estão limpos? Eu gosto dessa maneira. Tem que ser assim. E é quando tu pergunta para ele, dependendo, se eu tiver com fome, eu como com talher sujo. Então esse item já não é tão importante. É a mesma coisa quando vocês vão comprar uma roupa. Eu queria uma camiseta preta. Não tem preta. Não, então eu não quero nenhuma. Não compro nenhuma outra cor de camiseta. Isso é um atributo, então, que é indispensável para o cliente. Eu quero uma camisa preta, não tem, só tem azul. Tá, vou levar. Então, o preto não era tão importante assim a ponto de perder a venda, de não poder ser de outra cor. Tá? É isso que o grau de satisfação que o Cano se refere. Bom, depois que eu faço esse levantamento, eu tenho que fazer um cruzamento das respostas positivas e negativas, de respondente por respondente. Então, se o cara diz que tinha que ser daquela maneira, na pergunta positiva, e na negativa ele diz que eu gosto que seja dessa maneira, então ele gosta que seja limpo e gosta que seja sujo. Então, provavelmente ele não entendeu a pergunta. Esse atributo é um questionável. Ele não nos interessa mais, ou a pergunta foi mal feita, ou o cliente não entendeu. Agora, se ele diz que gosta dessa maneira e espera que seja dessa maneira, nesse exemplo que está sendo dado, esse é um atributo atrativo. O atrativo é aquele que decide a compra, que faz com que o cliente tome decisão por aquele produto. Quando ele diz que gosta dessa maneira e na disfuncional diz, não sei responder, fico neutro, ele é atrativo. Quando ele diz que gosta dessa maneira e quando é perguntado negativamente, ele diz que pode até aceitar que seja meio sujo, né? Ele é atrativo. Agora, quando ele diz que gosta que seja limpo e não gosta que seja sujo, então ele tem
atributo unidimensional. Unidimensional é aquele, vamos voltar aqui, é aquele onde, quanto mais presente ele está, mais feliz o cliente fica. Tá? Então, quais são os atributos que vão definir a compra do produto pelo cliente? É o atributo atrativo e o unidimensional. O obrigatório, obrigatoriamente deve estar. Não tem como vender uma geladeira que não gele. Lembre-se sempre disso, tá? Muito bem. Depois que eu enquadrei aqui as respostas dos meus entrevistados nessas categorias de questionável, atrativo, unidimensional, reverso, neutro e obrigatório, eu preciso fazer um cálculo. Aqui vocês veem, o respondente 1, no que se refere à limpeza, ele definiu que esse atributo é obrigatório. Já em relação ao tempo, ele marcou o R, né? Reverso. Depois, cada um dos respondentes foram enquadrados dentro dessa perspectiva. E com esta fórmula aqui, eu consigo calcular o coeficiente de satisfação do cliente. Então, vejam só, eu vou pegar o percentual de respondentes que disseram que é atrativo, mais o percentual que diz que é unidimensional, e vou dividir pelo somatório de atrativo, unidimensional, obrigatório e neutro. Isso vai me dar o coeficiente de satisfação do produto. Quando o coeficiente ficar abaixo de 1, nós temos um problema a ser tratado. Né? Na verdade, sempre será abaixo de 1. Quando eu digo abaixo, é abaixo de um determinado parâmetro que a equipe de projeto vai determinar. Não, o grau de satisfação do cliente tem que ser pelo menos 70%. E aí eu vou comparar com o resultado que eu vou obter aqui. Tá? Sempre que esse resultado for baixo, eu tenho que buscar melhorar os atributos atrativos e unidimensionais. Esse aqui é o foco, o que está no numerador aqui é o foco da minha análise. E o coeficiente de insatisfação é pelo mesmo critério, só que utilizando o unidimensional e o obrigatório no numerador. Tá? Isso aqui a gente não usa. Sempre o objetivo é identificar o coeficiente de satisfação do cliente. Bom, o que eu pedi para vocês na aula passada, né? Que vocês aproveitassem o regime de confinamento e elaborassem um questionário desses, né? Com a metodologia de Kano, com essa perspectiva de identificar os aspectos positivos e negativos, para identificar com familiares de vocês, com pessoas do grupo de vocês aí de convivência, como eles gostariam que fosse esse ambiente onde eles estão fazendo o isolamento social. Nem todos estão fazendo isolamento social, alguns estão trabalhando, mas que esse é o espírito da coisa. Então, vamos verificar nesse trabalho da aula passada se o grau de iluminação, se o conforto, se o entretenimento, se o layout, o fato de ter um ambiente externo com sol, com natureza, como essas coisas são compreendidas, se é atrativo, se é unidimensional, se é obrigatório, e vamos fazer esse levantamento de informações utilizando a metodologia de Kano e calcular no final disso o coeficiente de segurança, de satisfação, desculpa. Agora, uma coisa que é importante que vocês tenham sempre em perspectiva é que o uso da metodologia de Kano ela não se destina a avaliar produtos já existentes, porque causa uma certa estranheza assim, no cara que vai responder. Por exemplo, se tu aplica a metodologia de Kano sobre um restaurante que ainda não abriu, as pessoas vão usar como parâmetro aquilo que elas entendem ser o melhor. Se o restaurante já está funcionando, tu vai lá e pergunta para ela se o banheiro tem que ser limpo, a primeira coisa que ela vai fazer é revisitar sua memória, pensar no banheiro do restaurante e identificar. Esse banheiro é sujo, podia ser melhor. Então, a resposta já vem contaminada, né, de um preconceito ou de uma ideia já formada, já concebida sobre o produto. Então, normalmente se usa, né, o recomendado é se usar a metodologia de Kano para
fazer diagnósticos de novos produtos, identificar necessidades e atributos para novos produtos ou serviços, obviamente. Bom, vamos falar um pouco da aula de hoje. No final, eu vou deixar um espaço para vocês fazer perguntas também, mas vocês podem entrar aí a qualquer momento no chat aqui para fazer perguntas, ou mesmo abrir o microfone e fazer a pergunta, sem problema, tá bom? Entrando na aula de hoje. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o método de desdobramento da função qualidade. Esse método de desdobramento da função qualidade, ele busca traduzir esses atributos do cliente, essas informações que estão relacionadas ao diagnóstico feito com os clientes, em características de engenharia para o produto. Então, vamos dar uma ideia para vocês. O cliente diz que o produto tem que ser bonito. Tá? Então, tem que ser bonito. Porque o cliente ele não sabe fazer a especificação técnica normalmente, a menos que seja um cliente já mais qualificado do ponto de vista da engenharia, ele não vai conseguir definir exatamente as características do produto. Ele não vai poder dizer, não, tem que ter um torque do motor legal, tem que ter os amortecedores têm que ter uma característica de absorção de impacto. Não, ele vai dizer, tem que ser macio, tem que ser bonito, tem que ser confortável, tem que ser moderno, né? Então, esse tipo de informação é que o cliente acaba trazendo para a empresa, a equipe de desenvolvimento de produto. Então, essa equipe de desenvolvimento de produto tem a responsabilidade de identificar essas características que os nossos clientes trazem, trazer isso para uma linguagem e para uma especificação técnica de engenharia. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando o QFD, por exemplo. Então, vocês já fizeram lá a metodologia de Kahneman, identificaram um conjunto de atributos que são atrativos, unidimensionais, aqueles atributos que vocês identificaram que o cliente não deseja que tenha no produto, e isso tudo vai para essa tabela do QFD que eu vou explicar para vocês agora um pouquinho mais à frente. Esses critérios, tá, vão garantir a qualidade do produto, porque vão adequar as características técnicas ao desejo do cliente. Isso vai ser utilizado então, no desenvolvimento de novos produtos e na manutenção e melhoria de produtos que já existem. A gente está falando aqui em inovação radical, que é a criação de um novo produto, ou a inovação incremental, que pode ser simplesmente aquela tentativa de dar uma sobrevida lá na curva do ciclo de vida do produto, quando ele atingir a maturidade, estender um pouco a vida dele, fazendo um incremento tecnológico, agregar uma nova funcionalidade, algum novo atributo. Então, isso pode ser aplicado também em produtos, que são bens e serviços, produtos de consumo, e também produtos industriais, né, que estão relacionados a cliente-fornecedor, a lógica interna da empresa, né, de um produto, por exemplo, um produto que a GKN faz que revende para a GM montar nos automóveis. Então, não vai diretamente ao cliente final, mas vai de um fabricante para outro. É muito utilizada essa ferramenta, por sinal. Então, o QFD pode ser dividido com a utilização de duas abordagens. Tá? Uma está relacionada à qualidade. Então, ela usa essa lógica de causa e efeito, identificar o que gera desejo e o que gera de impacto no desenvolvimento do produto. E há uma outra que é o desenvolvimento da função qualidade mais restrito, que trata mais dos aspectos relacionados à função do trabalho, né? Então, mais a serviços, a atitudes, vamos dizer assim. Nós vamos focar o nosso estudo no desdobramento da qualidade aqui em cima, relacionado a essa lógica de causa e efeito, a questão da hierarquização e priorização de qualidade, tá? Então, como é que é a estrutura gráfica? Esse estudo, ele trabalha com duas perspectivas iniciais. A primeira é a identificação do que é desejo do cliente. Então, nós vamos pegar uma ideia de que os clientes têm os seus desejos e a equipe de engenharia, de desenvolvimento, tem algumas questões que são inerentes ao desenvolvimento do projeto que não tem como reduzir. Por exemplo, um cliente que é um tanque de guerra que seja
muito leve. É uma incompatibilidade. Eu não tenho como fazer um tanque de guerra hoje super leve. Então, existem restrições de engenharia que precisam ser levadas em conta também por parte da equipe de projeto. Então, a gente tem a primeira e mais importante a tabela, que é a das exigências do cliente, e a outra que são as características de qualidade, é a que receberá as exigências e transformará em características de qualidade. Vou mostrar isso para vocês aqui. Aqui a gente tem uma ideia de como funciona o QFD. QFD é Quality Function Deployment, ou desdobramento da função qualidade. Então, a gente pode perceber aqui que parte de uma tabela, que está idealizada aqui na forma de um fluxograma, com os atributos que o cliente desenvolveu. E também as características de engenharia. Essas características do cliente, dos atributos do cliente e as de engenharia, elas são depois jogadas numa matriz. Essa matriz faz a correlação entre as duas, verifica o que de fato está relacionado e o que não está relacionado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. E depois que esse trabalho está feito, a gente vai para um modelo conceitual. Então, a gente pode pegar, num primeiro momento, os atributos do cliente, cruzar com as características de engenharia, definir o produto. Nós teremos um resultado desse cruzamento. Esse resultado do cruzamento pode gerar um outro QFD cruzando o resultado dos atributos em relação às características de engenharia, comparando com a disponibilidade de fornecedores. Vai ter um resultado. Esse resultado já está considerando atributos do cliente, características de engenharia e fornecedores. E aí eu vou cruzar isso com capacidade de produção. Então, já vou ter 4 elementos considerados dentro da mesma matriz. E assim eu vou fazendo esse jogo aqui. Eu vou desdobrando uma matriz na outra, de forma que, ao final, eu tenho um conjunto de padrões que vão estabelecer as relações de cada uma dessas etapas do processo, sempre com base no quesito anterior. Então, eu posso verificar qualidade, tecnologia, custos, confiabilidade, que são os planos de desdobramento da qualidade. Aqui no ladinho a gente tem uma outra, uma tabela específica dessa, onde vocês podem ver aqui, ó, é de um ferro de passar roupa que está no material de vocês. Então a gente tem aqui características do cliente. Ele tem que ser transportável com a mão, fácil de entender o modo de transporte, permite o rápido preparo para transporte. Então, isso aqui são tudo características do cliente, pronto para usar rapidamente. Mas lá em cima a gente tem as características de engenharia. Então, essas características de engenharia estão mais relacionadas à qualidade da resistência, tensão de consumo, utilização de materiais termoplásticos, coisas mais de engenharia. E esse cruzamento se dá pela correlação entre essa linha com essa coluna. Bom, vamos adiante um pouquinho. Como é que eu vou transferir o padrão, então? Então, eu posso ter os padrões para o produto, depois eu tenho o padrão de especificação do produto, o padrão de especificação de matéria-prima, padrão de especificação de insumos, de procedimento, de fluxo do processo, de análise do processo crítico, plano de controle do processo, padrão técnico do processo, procedimento operacional, o padrão de inspeção. Tudo isso surge do desdobramento da qualidade. Como é que eu vou fazer um padrão de inspeção, por exemplo? Eu vou inspecionar os elementos que são críticos do meu processo. Como é que eu vou definir quais são os críticos? São aqueles que, em função da especificação do padrão do produto pelo cliente, eu preciso dar conta de atendê-los no final. Por exemplo, vamos de novo. Quem trabalha, vou pegar 2 exemplos, Gerdau e GKN. Quando um cliente da Gerdau faz uma solicitação de um material, muitas vezes ele tem uma flexibilidade maior para o tamanho em peso da barra, mas não tem pelos níveis de elementos de liga que compõem aquele material. Outros já têm mais necessidade que o peso seja o correto do que propriamente a especificação química, né? Na GKN é a mesma forma, né?
Tem algumas peças que têm uma tolerância dimensional muito grande, outras já têm uma tolerância de classificação do material, química, muito mais rígida. Depende da aplicação que esse produto vai ter. Então, quem vai determinar o padrão de inspeção vai ser com base lá no padrão de qualidade que o cliente especificou quando definiu a sua, seus atributos, as suas características. Tá? Bom, plano de qualidade, então. Para a realização do plano de qualidade, deve seguir algumas regras. Tá? Então, as qualidades básicas devem ser atendidas independentemente do grau de importância atribuído pelo cliente. O que é uma qualidade básica? Agora nós vamos começar a cruzar essas informações aqui com a metodologia de Kano. Qualidade básica é aquela que está diretamente relacionada com um atributo obrigatório lá do Kano. É obrigatório que a geladeira gele. Então, é obrigatório que a qualidade básica aqui seja atendida. O básico que uma geladeira tem que ter é gelar. É o obrigatório lá do Kano. Qualidades de performance devem estar no mínimo no nível de concorrentes. Então, o que é a performance? Performance são os atrativos. Claro que o nosso obrigatório também tem que ter a mesma performance ou compatível, né? Mas aqui nós estamos basicamente falando dos atrativos. Qualidades de excitação devem ser tratadas como argumentos de vendas especiais. Aqui fortemente estão os atrativos. Tá? Unidimensionais atrativos. Tá? Aqui atrativos também. Então, aqui nós estamos falando de obrigatório, aqui nós estamos falando de atrativo e unidimensional, aqui atrativo. Os critérios de priorização devem ser estabelecidos pela organização em função de sua realidade. Esses critérios aqui, nós estamos falando de situações como a seguinte: o ideal é que fosse fundido, por exemplo, mas a empresa não trabalha com uma fundição, então ela precisa fazer isso aqui forjado, por exemplo. Então, às vezes, a empresa não dispõe dos meios para fazer exatamente da maneira melhor possível, né? Então, ela precisa adequar. Vamos seguir um pouco mais, então. Cuidados a serem utilizados na elaboração da matriz da qualidade. Nenhuma linha ou coluna deve ficar sem alguma relação. Então, eu não preciso correlacionar todos os itens. Existem itens que não têm relação. Por exemplo, o carro tem que ser bonito. Daí tem uma especificação lá que é a seguinte: tem flexibilidade no uso de combustíveis. Bom, o uso do combustível não vai ter nenhuma ingerência na beleza ou não do carro. Então, ali não tem nenhuma relação. Mas se eu tenho alguma linha ou alguma coluna que não estabelece relação com nenhuma outra, então há um problema aí. Tem alguma coisa errada nessa minha organização. A avaliação de nossa empresa é a especificação básica do produto e deve ser considerada com as variações da especificação do projeto. Todas as especificações dos concorrentes devem estar no mesmo padrão. Ou seja, o nosso QFD ele considera também o chamado benchmarking, que é a possibilidade da gente comparar o nível de desempenho do nosso produto com o da concorrência. Então, eu preciso colocar os meus atributos, as minhas características de produto, de projeto, no mesmo nível do concorrente, senão não vai me adiantar de nada. Existem limites inferiores e superiores para as especificações que podem ser representadas. É a faixa de... Só um minuto. O Manuel fez uma pergunta aqui, se performance é igual espaço. Não entendi exatamente a pergunta. Performance, na verdade, é o nível de desempenho do produto. Então, vamos pensar assim, a performance do carro. Ele faz tantos quilômetros por litro. É um índice de performance. A TV. A TV ela funciona tantas horas sem desligar ou sem queimar. A vida útil dela é de tanto tempo. Então, isso é performance. Né? O ciclista ele faz tantos quilômetros em tanto tempo. Então, a performance do ciclista. Tá? Performance está relacionado com o nível de desempenho. Vamos pensar de novo, performance do ponto de vista da eficiência. Então, vamos pensar aqui.
eficiência e eficácia, né? O sujeito está com febre, ele toma um remédio. Tem dois sujeitos com febre, dois sujeitos com coronavírus. Um tomou um remédio, outro tomou o outro. Não existe remédio para coronavírus, né? Mas tudo bem. Uma analogia aqui para a gente não esquecer que isso está acontecendo. Então a gente tem a seguinte situação: os dois tomaram medicamentos. No mesmo momento, os dois estavam com febre. A febre dos dois diminuiu. Então os dois remédios foram eficazes. Um reduziu a febre em 20 minutos e o outro levou 3 horas. O que reduziu em 20 minutos foi mais eficiente, certo? Então, performance tem a ver com eficiência. Vamos adiante. Existem limites inferiores e superiores, que é os níveis que nós estamos querendo desenvolver, né? Não pode ser inferior àquele e também não precisa ser superior àquele outro concorrente, por exemplo. A sequência de análise define o grau de importância que se quer dar a cada tabela. Então, se iniciamos na vertical, da esquerda para a direita, com o item peso e tentamos correlacionar. Vamos adiante aqui. Então, quais são os benefícios que a utilização do QFD proporciona? Tá? Melhoria no desenvolvimento de produtos, aumento da satisfação do cliente, aumento do faturamento e lucratividade, redução do tempo de desenvolvimento, melhor capacitação dos funcionários, aumento da participação no mercado, aumento do diferencial competitivo, capacidade tecnológica e controle de produtos. Como é que isso se dá na prática, tá? Vamos pegar lá a nossa primeira aula. Para que uma organização é criada? Por que as empresas são criadas? As empresas são criadas para atender necessidades dos clientes. Bom, como é que eu vou identificar uma necessidade de um cliente? Conhecendo o que ele deseja. Como é que eu vou conhecer o que ele deseja? Por exemplo, uma das técnicas é utilizando a chamado diagrama de Cano, ou metodologia de Cano. Como é que eu vou transformar aquilo que ele deseja em uma funcionalidade do meu produto? Por exemplo, desdobrando através da utilização do QFD. Então, se eu estou considerando as entradas do produto como sendo aquelas que o cliente de fato informou, se eu estou usando ferramentas potentes e eficazes para fazer essa transferência de informação entre um atributo e uma característica do produto final, eu estou conseguindo melhorar a minha performance em todos esses itens. Tá? Muito bem. Dito isso, eu vou explicar para vocês agora o que eu desejo que vocês façam aí na nossa TDE 7, tá? Vocês fizeram, então, na semana passada, na aula 6, a aplicação da metodologia de Kanban, ou estão fazendo. Vocês vão chegar num conjunto de atributos aí que são atrativos, unidirecionais, obrigatórios, neutros, reversos, enfim. Com base nesses atributos, vocês vão jogar isso num QFD e vão, como profissionais que estão desenvolvendo um novo produto, vocês vão idealizar aí situações de ambientes adequados para fazer este isolamento social da Covid-19. E aí vocês vão cruzar os dados levantados na metodologia de Kano com as características de engenharia que vocês estão definindo agora. E vão aplicar a técnica do QFD para verificar como esse ambiente de fato deveria ser, considerando as identificações e os levantamentos que fizeram com os clientes. Eu vou explicar para vocês como isso vai acontecer, tá? Mas eu vou abrir agora um momentinho para dúvidas, porque daí eu vou abrir uma planilha do Excel que está disponibilizada para vocês no QFD e vou fazer uma simulação ali para vocês entenderem como isso funciona, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, peço que ou abram o microfone ou perguntem aí pelo chat. Se não tiverem, só mandam um certinho aí que já está legal. Vocês estão vendo agora aí uma planilha em Excel?
Certo. Então, agora, prestem atenção aqui. Essa planilha que eu passei para vocês, ela já está com as fórmulas necessárias para vocês calcular. Então, essas células que estão em cinza, mais escuro aqui, eu peço a vocês que não digitem nada nelas para não perderem a fórmula, tá? Todas elas já estão calculando automaticamente. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui sobre a nossa aula de hoje. Tá? Vocês poderiam ser os consumidores. E eu poderia ter perguntado para vocês, utilizando a metodologia de Kano, como vocês imaginam que deveria ser a aula, questionando alguns atributos. E aí poderíamos ter chegado à conclusão, por exemplo, o Carlos Miguel está dizendo que não apareceu para ele a planilha. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou jogar de novo na tela, tá? Apareceu agora aí para vocês? Muito bem. Podemos prosseguir? Vejam só, vocês poderiam ter me dito o seguinte, ó, que atributos do consumidor. A aula poderia ser rápida, poderia ser, vamos pensar outras características, pode participar aí, me indicando atributos que vocês julgam que a aula deveria ter. Interativa, poderia ter vídeos. Vamos deixar por esses três, já é o suficiente. Então, isso é o cliente que vai definir. Rápido, interativa, podia ter vídeos, podia ter figuras, poderia ter lanche, sei lá. Bom, características de engenharia. Então, aqui já é a equipe que está desenvolvendo o produto, no caso, os professores que têm que pensar. Então, essa aula tem que ter uma estrutura pedagógica. Ela tem que atender as competências previstas. Ela tem que utilizar recursos midiáticos. E vamos parar por aí também. Tá? Ó, plano de ensino. Então, plano de ensino. Manuel Renato está inspirado. Plano de ensino. Então, vamos pensar o seguinte. A aula ser rápida está relacionado com estrutura pedagógica? Sim, tem a ver com a estrutura pedagógica. Se eu não montar uma aula adequada, essa aula vai ficar extensa e prolixa. Agora, se eu montar uma estrutura adequada dentro do tempo, isso vai ser adequado. Qual é o grau de relação que existe entre rápido e estrutura pedagógica? Se eu deixar em branco é porque não tem nenhum. Agora, se eu colocar 1 é fraco, 3 é moderado, 9 é forte. Antes da gente seguir, quando vocês fizeram as perguntas aos clientes, eles têm um peso. Lá no número de respostas que vocês atribuíram, que vocês obtiveram, isso vai atribuir um grau de importância. Então, a aula ser rápida pode ser um peso 4 para o aluno. A aula ser interativa, que está interativa, mas tudo bem, interativa, 5. Ter bastante vídeos, 3. Figuras, 1. Ter lanche, 1.
Plano de ensino, 5. Vejam, então, já tem aqui um peso relativo. Esse peso relativo ele está calculando percentualmente qual é o peso da aula ser rápida, da aula ser interativa. Aqui embaixo nós vamos ter um total de 100%, certo? Agora veja o que vai acontecer. Se eu digo que a aula ser rápida tem uma relação forte com a estrutura pedagógica, eu vou colocar aqui um 9. Vejam o que aconteceu aqui embaixo. Deixa eu abrir aqui. Aqueles joguinhos da velha ali significam que a célula está muito pequenininha, por isso que não deu para ver. Não se assustem com relação a isso, tá? Aí vocês aumentem um pouquinho. A aula ser rápida tem a ver com atender as competências previstas? Sim, se ela for muito rápida, eu não consigo. Então, é moderado. 3. A aula ser rápida tem a ver com recursos midiáticos? Tem. 9. Se eu usar bastante recursos midiáticos, vou precisar ficar falando menos tempo aqui, vai ser mais fácil a compreensão. A aula ser interativa tem a ver com estrutura pedagógica? Tem a ver. Vamos dizer que seja 3. Atender às competências previstas? Tem a ver, é 9, porque se os alunos não participam, se a aula não é interativa, eu não consigo verificar se as competências foram atingidas. Os recursos midiáticos têm a ver com a aula interativa? Muito, 9. Vídeos têm a ver com a estrutura pedagógica? Não, não tem muito a ver. Atender competências previstas? Também não tem muito a ver. Com recursos midiáticos? Tem, 9. Então, só para vocês terem um exemplo, tá? Agora vamos ver aqui. Eu vou fazer mais uma linha. Figuras tem a ver com estrutura pedagógica? Vamos dizer que não. Com atender às competências previstas? Não. Com estrutura midiática? 3. Tá? Lanche. Lanche não tem a ver com estrutura pedagógica, não tem a ver com as competências, também não tem a ver com recursos pedagógicos. Tem um erro aqui. Lanche não está correlacionado com nenhuma das características que eu listei. Então, esse seria um item a ser revisto, se realmente ele deve estar aí, ou se eu não deveria ter pensado melhor em relação às características de engenharia. Vamos supor que o lanche tenha a ver com a estrutura pedagógica, fraco, só para não ficar um erro conceitual aqui. O plano de ensino tem a ver com a estrutura pedagógica, 9, com atender a 9, e com recursos midiáticos, não. Deixar vazio. Olha o que aconteceu aqui embaixo agora. Aqui embaixo agora foi calculado o peso de importância de cada um desses itens da minha preparação da aula para dar conta do atendimento das expectativas dos meus alunos, dos clientes. E aqui está me dizendo o seguinte, ó, ficou bastante equilibrado. 31,3 para estrutura pedagógica, 32,9 para atendimento às competências previstas e 35 para recursos midiáticos. Se nós estivéssemos falando de um veículo, por exemplo, de um carro, e meu orçamento de projeto está limitado. Eu tenho um volume de recursos que eu não posso gastar todo, ou que eu tenho que gastar de uma maneira eficaz, do ponto de vista de atender às necessidades dos meus clientes. Onde é que eu colocaria a maior parte do recurso? Em recursos midiáticos, que é onde vai me dar mais retorno, que é onde eu estou satisfazendo mais atributos do cliente. Então, a elaboração dessa planilha vai me dar aqui uma sequência de informações com importância absoluta e importância relativa de quais características do meu projeto, que está aqui em cima, dão mais respostas para o atendimento das expectativas do cliente. Certo? Então, a matriz ela é relativamente simples de se preencher. No entanto, atribuir esses pesos de importância aqui é uma tarefa um tanto quanto complicada. Não é tão simples assim como a gente fez aqui agora. Tá? Então, normalmente, quando se vai responder essa planilha, a gente o faz com toda a equipe de projeto. E é bom que sejam profissionais multidisciplinares. Se eu botar só engenheiros mecânicos a fazer isso aqui, vai ter um dado. Se eu botar só engenheiros eletricistas, vai ter outro. Se eu botar só engenheiros de produção, eu terei outro. Agora, se eu botar um pouco de cada um,
misturar todas essas pessoas, eu vou conseguir chegar a um resultado mais satisfatório, mais perto daquilo que tende a ser o ideal. Lembre-se sempre, tá? Os clientes, eles preenchem essa informação, não que eles preencham, eles informam, né? Esses dados aqui e esse dado aqui, certo? Esses dados aqui e esses aqui são elaborados pela equipe de projeto, pela equipe de desenvolvimento. Vocês vão identificar em algumas planilhas que aqui desse lado, além do grau de importância, às vezes o grau de importância está desse lado, tá? Às vezes o grau de importância está desse. A maioria dos casos o grau de importância está desse lado, e desse lado aqui a gente tem o chamado benchmarking, que é a pergunta que normalmente se faz para o cliente é: esses são os atributos. Aí tu diz assim, vamos pegar um carro como exemplo. Digamos que eu sou um funcionário da GM, alguém que trabalha na GM e está desenvolvendo um novo carro. Aqui eu vou pegar o modelo equivalente da Ford, da Hyundai, da Toyota, eu vou colocar aqui do lado e vou perguntar: como é que o carro tem que ser? Tem que ser rápido. Você acha que o Gol que o HB20 é rápido? Ele vai dar uma nota. Você acha que o Ford Ka é rápido? Aí ele vai dar uma nota. E aí depois eu tenho os parâmetros aqui de cada um dos carros concorrentes para poder fazer a verificação do meu carro, como ele ficou em relação à concorrência, entende? Então, algumas planilhas têm aqui o benchmarking dos concorrentes. E aqui a gente tem unidade de medida, que é para saber, né? Por exemplo, o carro tem que ser leve. Leve, a unidade de medida é quilogramas. O carro tem que ser rápido. Rápido em que? Quilômetros por hora. Então, eu posso usar as unidades de medida. E aqui o valor de meta. Por exemplo, quando o cliente disse que o Ford Ka é rápido, eu já posso colocar aqui. O benchmark é o Ford Ka. Então, o valor de meta eu tenho que fazer no mínimo a velocidade do carro. A velocidade do carro é 110. Então, eu tenho que tentar atingir. No caso aqui não é 110, mas é o grau de satisfação que o cara tem com o carro em 110. O grau de satisfação dele lá, o relativo é 21,1. Então, aqui eu tenho que atingir pelo menos 21,1. Aí eu vou comparar o meu dado ali. Certo? E isso é o processo de elaboração do QFD. Não é muito difícil, viu? É bem simples. E é uma ferramenta muito eficaz. Eu já utilizei elas várias vezes. Utilizei ela no meu mestrado, utilizei ela no Sebrae para fazer a matriz de cursos e palestras da Feira do Empreendedor. Utilizei ela na minha especialização em engenharia de produção. É uma ferramenta muito completa que te dá um resultado muito efetivo. É muito, muito fácil de utilizar. O resultado ele é muito transparente, né, translúcido. É fácil de você identificar de onde que saíram as informações. Bom, pessoal, para nós ficarmos dentro da nossa perspectiva aí de 1 hora de ATC para vocês fazerem o TDE, eu estou encerrando por aqui. Fico à disposição para tirar dúvidas de vocês. Estou achando meio estranho essa coisa de não ter a conversa na sala de aula. Achando que podíamos todos abrir o microfone aí, cada um falar alguma coisa, tudo meio junto, assim, para a gente não perder a noção da sala de aula, né? Eu vejo como bastante importante, mas difícil falar assim sem ter essa perspectiva, se vocês realmente entenderam ou não entenderam. Gostaria aí que vocês se manifestassem, ou pelo chat, ou pelo microfone, o que vocês acharam aí. Bom, da minha parte, eu gostei bastante dessa aula aí, porque no aula a gente acaba ou demorando para entrar quando tá sobrecarregado, e para fazer o trabalho ali, como a gente não tem contato com o colega, do professor, fica meio difícil. E queria ver também se essas aulas vão continuar, pelo menos 1 hora, assim, já dá para tirar uma baita de uma dúvida com o professor e com os alunos. Para mim tá tranquilo. Certo. Vou falar por mim, tá? As minhas aulas, a partir de hoje, todas serão assim.
só não foram antes porque a gente tinha algumas dificuldades até de acesso, estávamos nos organizando também, né? Agora a gente conseguiu organizar, já o aula agora, em princípio, está funcionando, justamente o que estava tornando muito pesado a aula eram os vídeos, né? Então, agora vocês podem perceber lá que foram tirados todos os vídeos de dentro do aula, estão sendo colocados somente links que remetem para o YouTube. Então, essa é a nossa aula de hoje. Quando a gente terminar, eu vou receber o arquivo no meu Drive, e aí eu vou criar um canal lá no YouTube, já tenho, vou salvar esse vídeo lá e vou colocar o link dentro do aula. Até então a gente não estava conseguindo fazer isso porque estava trancando, tá? Mas realmente é muito melhor assim. E se vocês puderem nos ajudar, né, informar todos os colegas de que isso está acontecendo, porque tem colega que não abriu aula nenhuma vez ainda. A gente consegue monitorar quem abre, quem não abre. Tem colega que não abriu aula nenhuma vez ainda. E isso é complicado, né? Vai gerar um acúmulo muito grande de coisas no final. Claro que a gente vai ter a percepção e a noção exata de que não é a mesma coisa, o tempo que nós precisamos para nos adaptar como professores, também vocês precisam como alunos. Então, a gente vai fazer um grande trabalho para revisar os conteúdos de novo quando as aulas presenciais retornarem, que em princípio a partir do dia 17 isso deve acontecer, mas tudo que vocês puderem fazer antes, melhor, para não chegarem, né, sem nenhuma noção nem do que perguntar depois na sala de aula. Mais alguém aí gostaria de... Bom, pessoal, todo esse material está disponível lá para vocês. Essa planilha também está lá disponível para vocês, então vocês não vão precisar elaborar nada. Só peço, novamente, assim, cuidado só para não digitarem nas células que estão cinza ali, para não apagarem a fórmula. E daí, se apagar a fórmula, é mais difícil, né? Alguns de vocês têm bastante talento com Excel e podem até, olhando na célula inferior, preencher de cima e tal, mas alguns não têm tanta vivência assim no Excel, então tomem cuidado. Eu vou ser o último a sair da sala, então se ninguém mais tem dúvidas, vocês podem ir saindo e eu vou ficando até o último sair para esclarecer eventualmente alguma dúvida. De minha parte, eu encerro por aqui. Quero agradecer a vocês aí por terem se dispostos a trabalhar junto aí nessa aula de hoje. Um abraço. Se cuidem, viu? Se cuidem. Abraço, professor. Obrigado, viu? Se cuidem aí, viu? Aqui em São Leopoldo a coisa tá feia, viu? Tem bastante casos já, muitos não registrados, mas é uma doença muito grave. Muita gente que, apesar de sobreviver, ocupa muito tempo o leito de UTI, tá? Gente jovem, jovem mesmo. Eu tenho 3 casos aí de familiares que estão internados e ficaram bastante tempo e não é brincadeira não, viu? Forte abraço para vocês. Um abraço, professor. Tchau. Ô, professor, uma dúvida ali sobre o... Tu tinha me falado que é retornar as atividades ali. Quando tu retorna, ela volta como se não tivesse feito. É isso? Isso, aí abre um novo prazo para ti. Eu não abro para todo mundo, Tá. mas abro para ti, tá? Eu só não tive tempo Ah, ainda. tá, Eu vou tranquilo. dar mais 2 semanas, tá? Sem problema nenhum.
Ah, não, tranquilo, é que eu não sabia bem como é que era, entendeu? Aí depois que eu fui entender como é que é, que tinha um arquivo em cima de cada matéria. Mas então eu já fiz tudo, já deixei só salvo, só quando der eu te envio, então. Tá, joia. Mas Hoje, agora, depois que sair isso aí. daqui, eu vou liberar ali para ti, já te dou mais uma semana, tá bom? Ah, tranquilo, tranquilo. Tá tudo, bem dizer, tudo pronto, eu só mandei errado, entendeu? Uhum. Fica tranquilo, Então então. tá, então. Seguidinho eu já libero. Valeu, então. Um abração. Tá bom. Feito, valeu.